Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Pensei que os irmãos estivessem dormindo ainda. Graças a Deus estamos todos acordados. Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus mais um dia de vida que Ele nos deu. Agradecendo a Deus por termos vida e saúde, por estarmos aqui na casa dEle, para louvar, exaltar e bendizer o nome dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa. Obrigado, ó Pai, porque tem nos dado vida, tem nos dado saúde para Te louvarmos. Te agradecemos por esse dia. Te pedimos, ó Deus, que Tu esteja conosco, que tudo que for feito nesse culto seja para o Teu agrado. E nós estamos fazendo para Te honrar e para exaltar o Teu nome, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Dá para nós um domingo na Tua presença. Tudo que façamos seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe as mensageiras, abençoe os pais das mensageiras, abençoe todos nós que estamos aqui, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar o hino 441 do Cantor Cristão. E a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor, Cristo Jesus aos perdidos quer dar, graça e salvação. Vede os aflitos nas trevas do mal, eis como aspiram a paz divinal. O gozo eternal, graça e salvação. Deste convite, este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregar. Forte é o braço daquele que dá salvação do Senhor. Sua palavra declara que há graça e salvação. Vós, ó remidos, bem alto cantai, e de aos aflitos a paz proclamai. Por todo lugar e mostrai graça e salvação. Quero ver a igreja cantando agora. Por todo mundo a mensagem levar, este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregar. Oh, glória a Deus. Deus a mensagem por nós enviou, salvação do Senhor. Profundezas que nos revelou, graça e salvação. Nós que sabemos da graça do amor,
Vamos passar agora a parte do IBJC em ação. Quem tiver seus avisos que possam vir aqui fazê-los, tá? Bom dia, irmãos. Hoje, para quem quiser estar cantando junto com a gente no mês da família, é só chegar aqui às 18 que vamos estar ensaiando. Se você quiser, pode trazer também fotos de sua família que nós vamos anexar no mural. Tragam visitantes. E hoje tem um almoço de missões. É feijoada, quem não sabe, quem quiser também levar, R$10. Obrigado, a Tati já reforçou, já disse que vai ter um almoço em prol de missões. Falta pouco para a meta, então os irmãos puderem estar cooperando com o almoço, só R$10, baratinho, feijoada, muito bom. Bom dia. Acho que os irmãos já até sabem porque eu estou aqui, né? Culto Jovem, isso aí. Dia 20 de maio, Culto Jovem, 7 horas. Tragam visitantes, tragam jovens. O tema do culto desse mês, que é o mês da família, a gente faz uma pergunta para cada jovem. Jovem, e a sua família? A gente quer tratar disso porque às vezes a gente só vive a nossa vida e a gente não olha o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo com a minha mãe, com o meu irmão. A gente não sabe. A gente tem que entregar a nossa família nas mãos do Senhor. E é isso que a gente quer tratar. Muito obrigado. Temos mais algum aviso? Não? Sim, para adiantar. Para os pais das crianças de 9 anos, né? 9 anos para baixo, as crianças do departamento infantil, que as crianças de 5h30, a Naide estará aqui com as crianças e ela vai precisar que elas todas estejam aqui para ensaiar hoje, às 5h30. Tá bom? Obrigada. Irmãos, agora vamos ter uma parte especial, né? A família Oliveira vai cantar. cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém.
e me dizem que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Que nessa manhã a gente possa continuar a ter essa certeza que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ainda que aos nossos olhos, às vezes as pessoas se prendam mais aos milagres grandiosos, mas saber que Deus olha com importância aquilo que é importante para cada um de nós. E que tenhamos a certeza que todos os dias o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Amém. Bem, irmãos, o motivo do culto de hoje é reconhecimento de etapas das mensageiras do rei. O que é isso? As mensageiras do rei, elas estudam biografias missionárias, elas estudam a Bíblia, e hoje, depois que elas completaram, cada uma na sua etapa, elas têm a revista para completarem, e no dia de hoje elas vêm dar uma mostra para a igreja do que elas têm aprendido toda semana nas Mensageiras do Rei, né? A Mensageira do Rei é uma organização missionária, né? Lá as meninas aprendem sobre missões, aprendem sobre evangelizar, né? A lerem a Bíblia, né? E a crescer espiritualmente. E o que elas aprendem nas Mensageiras do Rei não é só para a igreja, né? São coisas que elas vão levar para a vida secular delas também. Crescimento espiritual e crescimento pessoal também, né? Então hoje as meninas estão aqui para, diante da igreja, né, apresentarem um pouquinho do que elas aprendem lá na nossa reunião às quintas-feiras às 18h30. Então agora, irmão, vamos nos colocar de pé
Vamos cantar o hino 443, Eis os Milhões. Enquanto o hino, a igreja estará cantando o hino, as bandeiras estarão entrando. Milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai lhe deu na terra, vem assim do céu. E depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Do poder o Pai de Deus, da terra vem assim do céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. A quarta estrofe, por favor, meu amado irmão. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro de céus, santo jubiloso, pra todos sempre glória dirão. Todo poder o Pai me deu, na terra vem assim do céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. A igreja pode sentar e as mensageiras permanecerão em pé. Agora nós vamos recitar a nossa divisa, o pacto, e vamos cantar o hino das mensageiras do rei. Vai aparecer no data show, toda a igreja vai acompanhar para saber se está na ponta da linha. Lá. Desejando o levantamento do mestre,
chamar agora a Carol para fazer ele para mim. Isaías 61, 62, 1, 61 e Atos. Que diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar a libertação aos cativos e a boa liberdade aos algemados. Todas as mensageiras. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei toda a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vou chamar a Gabriela e a Fernanda lá. Eu peço que os visitantes fiquem de pé e que os irmãos os cumprimentem. Agora passaremos para o momento de dedicação de bens e vidas. Os aniversariantes da semana são Isabela e Pedro Boaz, Leda Azevedo de Andrade, Márcia Gonçalves, Kevin Moreira da Silva, Denise Leitão e Reinaldo, Brandon Cerqueira de Oliveira. E a gente estará cantando o hino de 437 do HCC, Cantão Cristão. Houve uma ligeira confusão aqui do velho. É 437. É isso? Ai, meu Deus. Tem misericórdia. A última estrofe, por favor, irmãos. Ei-lo que vem, mas antes dessa vida,
Eis-o que vem, mas antes dessa vida, apregoai a graça e seu amor, que estejam prontos todos os remidos para aclamá-lo, Cristo Redentor. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Desculpem a falha. Bem, irmão, vamos orar. Depois da confusão das letras e das músicas, né, vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, né, que foram depositadas. Eu vou pedir ao nosso irmão Jorge Martins que venha fazer essa oração de agradecimento a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, exaltando teu nome, porque só tu és digno. Obrigado por estarmos aqui agora, reunidos em torno da tua palavra e pela tua presença, porque isso é uma promessa que tu nos faz, infalível. Onde estaria dois ou mais reunidos, em teu nome tu estaria também. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Abençoa agora os aniversariantes da semana, pastor Reinaldo, sua esposa Denise, a Isabelinho, o Pedrinho, a Márcia. Abençoa a todos. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Abençoa o teu povo, fica conosco, dá-nos a tua paz, ajuda-nos a enfrentar tudo que tivermos que enfrentar nessa vida, dando-nos ânimo e fé em ti, confiança que no final tudo correrá bem, tudo será de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmão, vamos entrar agora, propriamente dito, no reconhecimento de etapas. A parte que as meninas estão aguardando, né, com ansiedade, não estão nem um pouquinho nervosas. Eu vou passar para Maria, que ela vai começar com as meninas, com a menina da primeira etapa, que é a Fernanda, e da primeira etapa só tem a Fernanda, né? Então, pode colocar de pé, Fernanda. Como a Rosemary já disse, né? Elas vão mostrar à igreja um pouco do que elas aprenderam com a gente ali nas reuniões. E a primeira etapa, a Fernanda leu o livro Levanta e Resplandece. Esse livro nos conta a história de uma missionária norte-americana em nossa terra, que em 1949, em obediência a uma chamada divina, aceitou o desafio de viajar pelo Brasil para ensinar as meninas das igrejas batistas a amarem missões. Então a Fernanda é a primeira a ser... Está batinada? Não está nervosa não, né, Fernanda? Então a gente vai passar as perguntas para a Fernanda responder, né? Pode ficar calma, tá? Fernanda, pelo que você leu, né, no livro Levanta e Resplandece, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho do que você mais gostou nesse livro. O que você mais gostou, você explanasse aqui pra gente. O que eu mais gostei foi que a Minilu, ela levava as senhoras idosas que vocês precisavam para a igreja na Kombi dela. Ela usava o seu carrinho
Lembra a cor do carro? Azul. Tá, muito bem. Tá? E agora a gente vai passar para Aventura Real. Tá? Que é a revista, né, que a gente estuda com as meninas. E a Fernanda, a gente vai pedir para que ela cite quantas cores tem no emblema das mensageiras do rei e quais são os seus significados. Em primeiro lugar, quantas cores são? 3 cores. E os seus respectivos significados. Verde, que é o crescimento espiritual. Amarelo, luz de Cristo. E branco, que é a pureza. Muito bem. Vamos passar agora para missões na Bíblia. Tá? Pelo que você leu, e a gente está perguntando aqui, Fernanda, que vamos falar sobre uma nação escolhida, né? Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo, e este não o recebeu. Mesmo assim, a sua vinda não foi inútil. Que verso bíblico pode confirmar isso, pelo que você aprendeu? João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Muito bem. Creio que a igreja... Agora a gente também tem que ressaltar, né? E a Fernanda, ela está chegando agora das mensageiras. Um mês e um pouquinho, tá? E ela se dispôs a ler toda a revista, fazer todos os trabalhos e disse que estaria aqui hoje, está, e a gente, né, está parabenizando ela por esse feito. Que Deus possa te abençoar e creio que está aprovado, né, irmãos? Agora a gente vai passar, que a Fernanda é da primeira etapa, para as meninas da terceira etapa. Vamos começar pela Aninha, Ana Clara. Ana Clara, vamos para a parte de doutrinas bíblicas. A Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da Igreja. Ele mesmo declarou isso. Cite o versículo que confirma isso. Mateus 16:18. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Muito bem. Agora você vai falar, nós vamos para a parte da denominação batista. Os batistas de todo o Brasil se reúnem uma vez a cada ano para tratar de assuntos relacionados à denominação batista. Qual nome recebe este encontro anual dos batistas brasileiros? Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira. Muito bem. Agora vamos para a parte de mordomia também, que foi estudado, né? Um livrinho que elas leram e que aprendeu um pouco sobre mordomia. Mordomia, uma tarefa minha, foi o livro lido. Ana Clara, ser mordomo de Cristo quer dizer que temos o privilégio de sermos administradores de tudo que pertence a Deus, daquilo que o Senhor nos confia. Nada é nosso aqui na terra. Nosso corpo, nossos talentos, tempo e nossos bens. Cite um versículo que comprova isso. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Muito bem. A igreja... A Claudinha... Parabéns, Ana Clara.
Agora vamos passar a terceira, né? Segunda da terceira etapa. Larissa. Calma, Larissa. Calma. Larissa, nós vamos falar sobre missões na Bíblia. O resultado de uma cura. Após a cura de um homem paralítico desde o ventre, por Pedro e João, em nome de Jesus, o povo ficou admirado e assombrado. Com isso, Pedro aproveitou e falou de Jesus e fez um apelo que está em Atos 3,19. O que diz esse versículo? Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Muito bem. Cada Bíblia tem uma versão, né? Mas a dela é essa versão, está certa. Agora vamos também passar para a mordomia, uma tarefa minha. Também ela vai falar sobre isso. Sobre a mordomia dos bens, no livro de Malaquias, encontramos um desafio que muitos de nós têm aceitado sobre os dízimos. Cite esse verso. Trazei todo o tesouro para a casa do... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tal bênção, e que dela venha a maior abastança. Malaquias 3:10. Tá certo. Agora vamos passar para doutrinas bíblicas. A Bíblia é a palavra de Deus. Ao longo dos séculos, tudo tem passado, mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem permanecido e permanecerá eternamente. Que texto bíblico fala sobre isso? Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus permanecerá eternamente. Isaías 48. Muito bem. Então está a Larissa também, né? E os irmãos levaram ela. Né? A terceira. Agora eu vou passar a palavra para a Rosemary, que vai dar continuidade. Vamos lá. Vanessa. Vanessa, candidata da terceira etapa. Vamos lá, Vanessa. Biografia missionária, o livro no travesseiro. Esse livro conta a história do missionário Adoniran Judson e de sua esposa Ana, que foram fazer missões na Índia. Né? Então, Vanessa, o que fez Ana para preservar a única cópia completa que havia do Novo Testamento? Adoniran tinha traduzido o Novo Testamento para o idioma birmanês, né? Então, nesse tempo, estava havendo algumas dificuldades de guerra e o evangelho estava sendo perseguido, né? Então, a Ana, para preservar essa cópia do Novo Testamento, que era a única que tinha... já estou dando a resposta, né? Voltando, esqueça. O que eu falei? Esquece, Vanessa, por enquanto. O que Ana fez... O que Ana, a esposa de Judson, fez, que deu origem ao título do livro, O Livro no Travesseiro. Sem querer te ajudei. Vamos ver se você pegou. Ana, ela fez um travesseiro e ela colocou a biografia do Novo Testamento da língua birmanesa.
e levou a onde o Judson estava, na prisão. Repete, é algo para todo mundo ouvir. Calma, chega mais perto do microfone. Fica tranquila que nós estamos torcendo por você. A Ana, ela fez um travesseiro e colocou a biografia dentro do travesseiro, além da Bíblia mesmo. E levou até o Judson, onde ele estava preso na prisão. E para ele proteger essa biografia. Ela está nervosa, mas os irmãos entenderam que a Ana fez o travesseiro e colocou a cópia do manuscrito do Novo Testamento para proteger, porque se os soldados achassem, eles iriam destruir e todo o trabalho de Judson estaria perdido, né? Segunda, eu não vou me perder não, Vanessa. Vamos lá, missões na Bíblia. A Igreja dos Apóstolos. Jesus voltou ao céu, né? Obedecendo a ordem de Jesus, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Quais os nomes dos 11 apóstolos que faziam parte da pequena igreja? Da primeira igreja. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Judas e Tiago, filho de Alfeu. Simão. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé. Ainda tem mais uma. Sobre o livro Mordomia, uma tarefa minha, aprendemos que nada nos pertence, né? Mordomia é uma parte do nosso culto a Deus, pelo reconhecimento de que sua bondade é infinita ao nos confiar o direito de guardar o que é dele, né, o que é do nosso Deus. Então, Vanessa, nos dê 3 exemplos de mordomia. Mordomia do corpo e mordomia do talento. Eu falei 3, mas são 2. Mordomia do corpo e do talento. Mordomia do corpo e o corpo puro e limpo. Isso. Mordomia dos talentos. Pregar a palavra, cantar e dançar. Tem outros também, mas tudo bem. Satisfeitos os irmãos? Temos que levar em conta também que elas ficam nervosas. Se as líderes estão nervosas, as meninas então. Gabriela Oliveira. Gabriela, biografia missionária, o aventureiro que Deus usou. Zacarias Campelo, foi missionário, brasileiro, que atuou aqui no Brasil. Zacarias Campelo, mesmo antes de se converter, encaminhou uma pessoa muito importante em sua vida para um encontro com Jesus. Quem foi essa pessoa e como aconteceu essa situação? Foi sua mãe, porque ele vivia uma vida desajustada de convivência sem Cristo e por isso não voltou logo para a igreja. E pediu para que sua mãe fosse em seu lugar para apenas tocar uma música e ela foi e se converteu. Muito bem. Os irmãos entenderam o que ela falou? Zacarias Campelo era um jovem desajustado, ainda não tinha conhecido o Evangelho e foi convidado por o pastor da igreja, que era um missionário americano, e foi na igreja, gostou da música, gostou de como foi recebido, como acontece hoje, né? Gostou de como foi recebido, gostou do ambiente, mas não queria nada com Jesus.
foi embora e foi convidado de novo para voltar. Mas ele falou, é muito bom, bonito, vou mandar minha mãe. E mandou a mãe ir na igreja, e a mãe foi por causa da música, ele gostou da música. E a mãe foi na igreja e acabou aceitando Jesus como Salvador. Gabriela, a criação do homem, doutrinas bíblicas. O homem, segundo a Bíblia, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quais versículos comprovam isso? Gênesis 1:26. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. Denominação batista. Qual acontecimento que houve em 1960 importante para os batistas e onde ocorreu? Foi o 10º Congresso da Aliança Batista Mundial, onde ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, onde se reuniram batistas de todo o mundo. Muito bem. Aprovado, Deus. Carolina. Carolina é nossa presidente. Vamos lá, Carolina. O aventureiro que Deus usou. Continuando na biografia de Zacarias Campelo. Zacarias Campelo se converteu com a leitura de um folheto, um folheto evangelístico que ele achou na rua. Cite o versículo que estava escrito nesse folheto e que tocou o coração de Zacarias. O folheto dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muito bem. Missões na Bíblia. Testemunhas em Jerusalém. Cheios do poder do Espírito Santo de Deus, os apóstolos realizavam grandes maravilhas entre o povo. E desse modo, muitas pessoas iam se convertendo. Qual versículo fala sobre isso? O versículo que diz, se encontra em Atos 5,14, que diz: uma multidão de homens e mulheres também creram no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Isso, muito bem. É a versão da Bíblia dela, irmãos. Doutrinas bíblicas. O pecado. O pecado, Carolina, separa o homem de Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. O homem peca quando deixa de fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável. Qual o texto que fala sobre isso? O texto que fala é Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Pode sentar. Aprovado, irmão? Bem, irmãos, agora chegamos à mensageira da 4ª etapa, que é a Ellen. A Ellen está ali com uma roupa diferente, né? Mas a Ellen hoje está fechando as etapas da mensageira do rei. Ela já participou no dia 26 de novembro, no culto das mensageiras da 4ª etapa, que foi na igreja Batista Barão do Taquara. Então ela já foi reconhecida diante das líderes cariocas, das mensageiras. E hoje ela veio a ser reconhecida diante da igreja. Então ela hoje está fechando. E vamos às perguntas, Hélio? Não é porque é filha da líder que vai ter refresco. Vamos lá. Missões na Bíblia. A vida de Paulo. Antes da sua conversão, Paulo, chamado de Saulo, perseguia os cristãos. Em Atos 7:54 a 60, fala sobre a morte de um servo de Jesus. Quem foi esse servo? Como ele morreu? Apedrejado. Quem consentiu na morte de Estevão?
Saulo. E o que ele falou antes de morrer? Atos 7:60. Então se ajoelhou e bradou: Senhor, não os considere culpados por esse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Muito bem. Biografia missionária. O missionário que enfrentou um leão. Este livro conta a história de que missionário, Ellen? Davi Livingstone. E que parte da história você mais gostou? Ele foi missionário na África e depois que ele morreu, ele foi muito homenageado pelos africanos e também muito homenageado na Inglaterra e inclusive pela rainha da Inglaterra, e o seu coração foi enterrado na África, onde sempre esteve. Davi Livingstone deu a vida pela África, né? Outra biografia. A missionária que abriu caminhos. Quem foi Marcolina Figueira de Magalhães? Foi a primeira jovem solteira a ir para os sertões, sendo reconhecida pela JMN. A primeira professora a abrir e dirigir uma escola nos sertões. A primeira missionária na Transamazônica. A primeira missionária a evangelizar os índios afinagés. A primeira ex-aluna a ser homenageada pelo SEC, e ela pode ser considerada como a bandeirante da JMN. Muito bem. Da Junta de Missões Nacionais. Tal Cristo, tal cristão. Qual a lição mais importante que você tirou desse livro, Ellen? Que devemos sempre imitar a Cristo e sempre valorizar mais as pessoas do que as coisas, sempre tentar nos manter limpos e é isso. Muito bem. Denominação Batista. Através de seus missionários, a Junta de Missões Mundiais presta serviço de que natureza? Social, religiosa e educacional. Religiosa, pregando o evangelho, educacional, levando o curso escolar, e fazendo serviços sociais, né? O brilho de uma estrela. Quais são os 4 personagens principais dessa história? Esther, Mardoqueu, Assuero e Amã. Isso. O que o título do livro tem a ver com essa história? Que Esther significa estrela e realmente ela brilhou como uma estrela quando salvou seu povo da morte. E que lição você tirou para a sua vida da leitura desse livro? Que sempre devemos confiar nos planos de Deus e sempre ser submisso às suas ordens. Muito bem. Aprovado, igreja? Muito bem. Agora, para as meninas relaxarem um pouquinho, né, da tensão, nós vamos ouvir a Gabriele, que irá trazer uma inspiração musical de louvor ao nosso Deus. E logo após, o pastor Reinaldo estará com a palavra. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bom, irmãos, como a Rodney já falou, nosso pastor vai fazer uma reflexão, né? E nós vamos orar, tá? Pedindo para Deus continue aqui conosco, fale aos nossos corações. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concedes. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua casa, Senhor. Pelo privilégio que nós temos de estarmos vendo estas meninas. E pedimos que Tu seja com cada uma delas, Senhor. Que o que elas estão aprendendo possa servir, Senhor, para o caminho que elas irão seguir na sua vida secular. E que nunca elas venham, Senhor, a se afastar dos Teus caminhos. Pedimos a Tua direção, Senhor, para a palavra que o pastor vai trazer. Que o Senhor fale ao coração dele, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, aprender o que vai ser passado e também colocar em prática em nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de mais nada, parabenizar a vocês
Vocês foram muito corajosas, muito bem preparadas. Deus abençoe vocês nessa caminhada e que isso que vocês têm aprendido e revelaram nessa manhã possa ser muito útil, como a irmã Conceição acabou de orar, muito útil em toda a caminhada de vocês, em toda a vida de vocês. Deus abençoe muito realmente vocês. Vamos juntos ler Isaías capítulo 60. Verso 1. Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vamos juntos? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não há um profeta que seja tão fantástico como o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é um homem fantástico, realizou um ministério fantástico. Ele viveu ali por volta do ano 750, 700. Isaías, ele contempla no livro dele a vida do seu povo naquele momento em que ele está vivendo. Ele tem uma palavra para o seu povo quanto às alianças que o povo fazia para resistir ao avanço do Império Assírio, que era muito forte naqueles dias. Ele sabe da notícia da queda de Samaria. Samaria caiu derrotada pelo exército assírio em 722. Ele vê o exército assírio cercando a cidade de Jerusalém e ele tem uma palavra para o povo de Deus naquele contexto, porque a mensagem dele diz respeito ao seu povo e ele vai anunciar toda essa palavra para o seu povo naquele momento. Mas quando você vira algumas páginas do livro de Isaías, você contempla o profeta Isaías falando de uma época 150 anos depois da vida dele, quando ele já contempla o povo de Deus no exílio, o povo de Deus sendo liberto do exílio, o povo de Deus voltando do exílio para Jerusalém, para de novo habitar em Judá. E então nesse contexto é que ele olha para Jerusalém e ele diz: cidade, levanta-te, resplandeça. Porque a palavra dele nesse texto, ela se aplica a Jerusalém, a cidade amada de Deus, e por extensão ao povo de Deus. É precioso que ao contemplar isso, ao falar assim, e olhando ainda para o livro, nós vamos ver o profeta Isaías falando 700 anos antes da vinda de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a salvação que nós teremos em Jesus. E se não bastasse isso, ele ainda vai falar do tempo do fim. E ele diz assim: olha, a tua glória já nasceu sobre você. A tua glória é vinda sobre você. E se você ler em casa o capítulo 60, você vai perceber que Isaías fala de algumas realidades que já se cumpriram na vida do povo de Judá, na vida do povo que habitava em Jerusalém. Isso você vai ver também que ele vai falar de algumas realidades que só se concretizarão lá no tempo da vinda do Senhor Jesus. Não há profeta como Isaías. E quando ele faz esse tipo de afirmação, e então ele fala assim conosco: levanta-te, resplandece, ele está falando daquela cidade amada de Deus, e ele está lembrando aquela cidade que ela tem um papel a cumprir nos planos e propósitos de Deus, assim como nós temos um papel a cumprir dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Ele lembra aquela cidade, que aquela cidade, antes de mais nada, deve ter uma determinada atitude, e porque ela tem uma determinada atitude, ela vai cumprir um determinado propósito do Senhor. Por isso é que ele trabalha com essas duas ideias que nós devemos lembrar, guardar no nosso coração. Primeiro ele fala de atitude, ele diz assim: levanta-te. E quando ele fala de levanta-te, ele está falando da nossa atitude diante da vida, da atitude que aquela cidade tinha de ter quando ela fosse restaurada pelo Senhor, mas também da sua atitude, da minha atitude que devemos ter, já que nós fomos pessoas
que foram alcançadas pela graça de Deus, já que somos pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Deus, já que somos pessoas que já experimentaram em suas vidas o despertar, o manifestar da glória de Deus, que nada mais é do que a presença do Senhor Jesus brilhando, iluminando, irradiando as nossas vidas. Ele fala assim: levanta-te. E essa palavra levanta-te, na Escritura, ela tem muitas colocações. E algumas delas são bem interessantes. Porque levanta-te, primeiro, lembra-nos de insatisfação. Quando a palavra levanta-te ela é usada em alguns contextos, ela está falando de insatisfação. O mundo é movido e as transformações acontecem com pessoas insatisfeitas. Pessoas que não estão conformadas com aquilo que vem ao seu redor. Uma das jovens aqui falou isso, né? Quem foi que falou de Romanos 12:2? Falou disso, não foi? Daquela ali, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. São pessoas assim inconformadas. Se David Livingstone tivesse ficado conformado às adversidades que ele enfrentou, ele não teria marcado a história dos homens como ele marcou. Mas ele marcou porque ele foi picado por aquele insetinho da insatisfação, e isso o levou a querer descobrir coisas novas ao longo da vida dele toda. E o cristão, ele tem de ter isso, ele tem de ter essa insatisfação. Você está lembrado de Efésios 5,14? Está lembrado de Efésios 5,14? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa insatisfação com a nossa vida espiritual, é esse perceber que nós temos muito a crescer e a progredir, é essa noção de que nós não podemos estar acomodados àquilo que já alcançamos na vida espiritual, é a noção de que a nossa vida espiritual tem de ser uma vida vivida em contínuo desenvolvimento, progresso, num dinamismo da fé que nos fará crescer nos caminhos de Deus e na presença de Deus. É isso que vai fazer com que a nossa vida seja renovada a cada dia e com que o nosso viver seja cada dia marcado pela graça do nosso Deus. Essa insatisfação tem de ser algo continuamente presente em nosso coração, mas não somente insatisfação. A Bíblia também tem um contexto do levanta-te, lembrando-nos de determinação. Determinação para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Determinação para que nós nos comprometamos com o Senhor e com os caminhos do Senhor. Determinação que vai lançar de lado as dúvidas, as barreiras, os obstáculos. Quando você pega uma pessoa determinada, ela não se deixa vencer pelos obstáculos, mas ela vai avante, porque ela entende que Deus tem um propósito para ela e nada vai impedi-la de cumprir esse propósito. Esdras capítulo 10 fala disso. Os cidadãos foram procurar Esdras e falaram assim: olha, nós estamos aqui no meio de um grande momento de Deus. Agora tem um problema. O povo de Deus não se manteve puro. Houve casamentos mistos. O povo de Deus se uniu aos cananeus, ferezeus, heteus, jebuseus e tantos outros eus. E isso não é bom aos olhos de Deus. Diz a Bíblia que Esdras parou, se assentou, chorou, orou. Mas a Bíblia também diz que um momento, depois daquilo tudo, Esdras se levantou. E é interessante que vem um homem e fala assim com ele: olha, levanta-te, porque essa incumbência é tua. Levanta-te, porque cabe a você resolver esse negócio. E isso é mencionado lá em Esdras capítulo 10, versos 4 e 5. E é esse levantar com determinação de Esdras, quando ele percebe que é a hora dele e ele tem de fazer aquilo que é necessário, que vai mudar toda a situação. Porque a partir daí ele vai buscar dar solução a todos aqueles problemas, a todas aquelas dificuldades. Pessoas determinadas não são vencidas pelas adversidades da vida. Pessoas determinadas não são vencidas pelos problemas. Pessoas determinadas não são vencidas nem mesmo quando Deus parece mudar os planos dele para conosco.
Esse cidadão Adoniran Júlio, isso é legal, né? Ele partiu da casa dele com um amigo dele, não foi um amigo dele, vai ele com um amigo chamado Luther Rice. E vão os dois no navio. E os dois são congregacionais. O problema é que os dois começam a ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia fala ao teu coração. E quando eles leram a Bíblia, eles descobriram uma coisa interessante. Eles descobriram que o batismo era por imersão e não por aspersão. Então os dois decidem que tem que se batizar. E um batiza o outro. Aí eles escrevem uma carta para a junta congregacional, porque eles dizem, nós não podemos mais ser congregacionais, nós agora temos que ser batistas. Porque nós descobrimos que o batismo é por imersão. Só que eles tinham dinheiro da junta congregacional, agora eles não têm mais dinheiro. Surge uma barreira. Como é que eles vão avançar fazendo a obra de Deus? Eles não podem. Aí eles combinam. Adoniran fica e ele fala para Luther Rice, você vai e você segura as cordas. Você vai alcançar o sustento enquanto eu vou pregar o Evangelho de Deus. Quando existe determinação no nosso coração, as dificuldades não nos param, não nos impedem, mas nós vencemos porque caminhamos com Deus. Levanta-te, nos lembra isso, essa determinação que tem de estar em nós. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, porque a glória do Senhor já se faz sentir, se faz perceber sobre ti. Então é preciso que exista isso, essa determinação, é preciso que exista essa insatisfação, é preciso que exista essa compreensão da incumbência que Deus nos deu. E o levanta-te lembra-nos isso, Deus tem uma incumbência conosco, Ele tem uma tarefa para que nós realizemos. E nós temos então de estar de pé e seguir avante no cumprir dessa tarefa de Deus, no cumprir desse propósito de Deus para o nosso viver. Por isso é que logo ele fala assim, levanta-te e resplandece. E a ideia de resplandecer, ela é muito interessante, porque a ideia de resplandecer, ela nos lembra que a luz não está em nós. Somos simples espelhos. Refletimos a luz que vem de Deus. Ontem um engraçadinho de um aluno me perguntou assim, pastor, por que o mar vermelho se chama vermelho? Eu vou saber por que o mar vermelho se chama vermelho, meu? Por que eu vou saber isso? Eu falei, olha, eu sei que lá no original é Iansuf. E Iansuf é mar de juncos. Agora, por que o mar vermelho é vermelho? Eu não sei. Eu não sei realmente isso aí. Aí um aluno falou assim, não, pastor, é que pode ser as algas. Tinha umas algas que quando elas morriam, floresciam, deixavam vermelhas aquelas algas. Eu falei, é bom saber, eu não sabia. Aí o outro falou, não, pastor, o que acontece é que a luz do sol, ela brilha, ela ilumina as rochas, aquela região é muito cheia de rochas, e o reflexo dessa luz do sol batendo nas rochas se faz sentir nas águas, e as águas parecem vermelhas. Eu falei, não, bom saber, não sabia. Confesso que até hoje eu não sei porque que o mar vermelho se chama vermelho, não sei, mas um dia eu vou estudar e talvez eu traga para os irmãos. Mas o interessante é que a luz, ela é refletida. Quando a Bíblia fala conosco assim, levanta-te e resplandece, ela está nos lembrando que é nosso dever brilhar com uma luz que não nos pertence, a luz do Senhor. É nosso dever brilhar com a luz de Cristo que está em nós. Por isso que o texto que nós lemos, ele vem numa linguagem que é o perfeito profético. Ele fala de algo que pode estar no futuro, mas que já se cumpriu. Por isso ele fala assim, olha, a glória do Senhor, existem traduções diferentes. Uma fala assim, a glória do Senhor vai raiar, outra fala assim, a glória do Senhor raiará, e outras falam, a glória do Senhor raia sobre ti. A glória do Senhor já veio. É a luz de Deus, é o refulgir de Deus, é a glória de Deus, é essa maravilhosa resplandência de Deus que brilha sobre nós. E agora que nós fomos alcançados por esse brilho de Deus, nós temos de transmitir essa luz, nós temos de refletir essa luz para os outros. Você é uma pequena luz, como diz aquela música, e você tem de deixar essa tua luz brilhar. Você faz isso como? Você faz isso pelo menos de duas maneiras.
Você faz isso, 1, com o seu testemunho, 2, com a sua vida santa. E as duas ideias estão muito juntas, uma com a outra. Repare aquilo que fala o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, lá no final do capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, ele fala assim: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo ou então contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então nós devemos lembrar disso. Isso é uma coisa interessantíssima. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou então refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na própria imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E a ideia é simples. Deus tem um propósito para as nossas vidas, que as nossas vidas sejam semelhantes a de Jesus. E a luz dele, o Espírito dele atuando em nós, vai transformar o nosso viver. E vai transformar o nosso viver de tal modo que a nossa vida vai ser a cada dia mais semelhante à vida de Jesus. Você a cada dia vai ser mais parecido com Cristo. À medida que a luz de Deus atuar em sua vida, à medida que o Espírito de Cristo atuar em sua vida, Deus vai moldar a sua vida de tal maneira que se veja Cristo em você, Cristo no seu viver, Cristo nos seus relacionamentos, Cristo nas suas decisões, Cristo na sua maneira de conviver com as pessoas, Cristo em todos os aspectos do viver. Deus não vai reformar a sua vida. Deus vai fazer da sua vida uma vida nova. Por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é criação remendada. Não é criação consertada. Não, é criação nova. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Ele vai fazer com que Cristo reine em você, viva em você e com que você transmita aos homens a imagem de Cristo. Amados, o nome disso é vida santa, é vida segundo Deus, é vida para a glória de Deus. E aí vem a segunda coisa, bem atrelada a essa, que é a ideia do testemunho. Como é que nós vamos refulgir? Nós vamos refulgir com o nosso testemunho. Nós vamos refulgir com nossas vidas colocadas à disposição de Deus para testemunhar do Evangelho de Deus de modo audível, com nossas vozes. Reparem só, não adianta você dizer assim: ah, pastor, eu vou apenas ficar quietinho no meu canto para que as pessoas saibam que eu sou de Jesus. Não, se você ficar quietinho no seu canto para que as pessoas saibam que você é de Jesus, talvez as pessoas nunca saibam que você é de Jesus. Elas vão achar que você é bom, elas vão achar que você é uma pessoa paciente, que você é uma pessoa inteligente. Não, mas você tem de colocar para as pessoas aquilo que você crê e a razão da sua fé. Por isso que a Bíblia diz, para que as pessoas saibam a razão da nossa fé. Agora repare, essas duas coisas andam juntas. Tem gente que vive uma vida tão sem significado na fé, que quando ele quer falar de Jesus para as outras pessoas, as pessoas dizem assim: não, eu não posso te ouvir, porque o que você vive fala mais alto do que as suas palavras. Então, aquilo que você quer falar de Jesus tem de vir atrelado a uma vida com Jesus, a uma vida comprometida com Jesus, de tal modo que quando as pessoas olharem para você e você testemunhar de Cristo, elas possam dizer assim: eu creio que o Evangelho realmente é poderoso, mudou a sua vida, pode mudar a minha. Ele foi a sua resposta de Deus, também é a resposta que eu quero para a minha vida. Que Deus nos permita refulgir, que Deus nos permita brilhar com a glória de Cristo, que Deus nos permita ser as mãos dele, instrumentos dele, para proclamar a palavra dele, a salvação que há nele, a mensagem da redenção que há nele. Que as nossas vozes não se calem, mas que a tempo e fora de tempo estejamos vivendo uma vida santa e digna aos olhos do Senhor, para que dessa maneira possamos, com toda ousadia e eficácia, testemunhar em nome do Senhor.
Que Deus nos abençoe e que Deus esteja moldando e usando a vida de vocês, toda ela, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Amém. Vamos passar agora para a entrega dos diplomas. Mas antes, eu gostaria que as meninas que estão sentadas no banco se colocassem de pé. Essas hoje não participaram do reconhecimento de etapas, né? Porque algumas faltou pouca coisa. Mas elas em junho, primeiro domingo de junho, estarão sendo reconhecidas diante da MCA, aqui na igreja, primeiro domingo de junho. Então, estejam preparadas para no primeiro domingo de junho vocês serem reconhecidas diante da MCA. Tá? E se alguém quiser participar, né, algum irmão, esteja aqui no dia 4 de junho, domingo, às 17h30, porque elas estarão sendo reconhecidas diante da MCA. Pode sentar. Agora eu vou chamar as meninas. Quando chamar, venham aqui na frente, né, que o responsável vai entregar o diploma e vai fazer uma fotografia junto com vocês, tá? Então a Gabriela vai ser a primeira. Eu vou chamar a Sônia para vir fazer a entrega do certificado para a Gabriela. Carolina. Vou chamar o Wellington, que é o pai da Carolina, para fazer a entrega do diploma. Vanessa. Vou chamar a Elaine. Agora eu vou chamar a Ellen. Antes da Ellen receber o diploma, ela vai ser coroada. Porque a Ellen hoje é uma mensageira real em ação. Tá? Então, eu vou chamar a coordenadora da MCA, que por acaso é a tia da Ellen, para colocar a coroa na Ellen.
E agora eu vou chamar a avó da Ellen, Jovelina, e o pai da Ellen, para juntos entregar o diploma para Ellen. Lá no almoço real eu entreguei. Vou passar para Maria, para ela diplomar as outras meninas. Bom, dando continuidade aqui, vamos chamar a Fernanda para receber. E vou chamar a mãe da Fernanda para entregar o diploma para ela. Vou chamar agora a Larissa para vir receber o diploma dela. E a Rosemary, mãe dela, para vir entregar. Agora chegando ao final, né? Vamos chamar para terminar a Ana Clara. E a tia Coruja, que já levantou ali, vai entregar. Agora, irmãos, a gente vai ter um louvor, né, com as mensageiras do reino. Não seria esse louvor, irmão, mas como elas gostam muito desse louvor, né, elas optaram por esse. E se a igreja quiser cantar junto com elas, pode cantar também. Vamos ficar de pé?
puderem sentar, vamos orar, irmão, nesse momento, agradecendo a Deus, né, pelo culto que podemos prestar a Ele, pela palavra, né, que veio ao nosso coração, e pela vida das meninas, para que elas possam continuar. E que a mensagem desse hino possa ser uma realidade na vida de cada uma delas, que elas possam continuar, que elas possam saber da responsabilidade de levar Cristo, né, ao coração das pessoas do mundo que ainda não conhecem a salvação, né, que elas possam ter essa responsabilidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos falando contigo. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma tarefa, mais uma etapa cumprida. Te agradecemos por isso, que nos dá força para continuar, nos dá força, Senhor Deus, para fazermos a tua obra. Que tu possa, Senhor Deus, continuar à frente desse trabalho do Mensageiro do Rei, que tu possa, Senhor Deus, estar dando vontade, disposição, sabedoria, Senhor Deus, vinda de ti, para que as meninas possam continuar e que elas também possam receber em casa o incentivo dos seus pais, para que elas possam, Senhor Deus, cumprir as tarefas, ler a Bíblia, ler os livros que têm que ser lidos, Senhor Deus, que o incentivo maior venha de casa. Te agradecemos por todas as bênçãos que tem derramado sobre nossas vidas. Te agradecemos pela vida da tua igreja que tem nos apoiado. Fica conosco e faça a tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina e reinará para todos sempre. Amém. Agora, irmãos, na oração já agradeci na igreja, né, pelo apoio que tem dado às Mensageiras do Rei, a MCA que está sempre juntinho com a Mensageira do Rei, as irmãs da MCA, né, que sempre que a gente precisa do apoio, as irmãs estão com os braços abertos para nos apoiar, o pastor, né, que está sempre disposto a atender os nossos convites, né, pastor? E a todos os pais também, né, que têm incentivado as meninas a estudarem, né? Então, eu e Maria agradecemos, né, a toda a igreja, a todos os pais, a todos os irmãos. E nesse momento, nós vamos ficar de pé. As meninas que entraram com as bandeiras, vamos ficar em pé para a saída das bandeiras, né? As meninas que entraram com as bandeiras vão sair na mesma ordem que entraram. E após a saída das bandeiras, as meninas que foram diplomadas hoje e as outras meninas também estarão saindo para receber o cumprimento da igreja lá na porta, juntamente com o pastor. A igreja pode se assentar. Coração silencioso, estaremos encerrando. E os pais das mensageiras estão convidados para irem lá embaixo na sala dos casais. E nós vamos... Tem uma pequena recepçãozinha para os pais das mensageiras lá embaixo, ok?
ok? Não só para os pais, para as mensageiras também.